Olá, olá a todos, bem-vindos. Bem-vindos a este curso de Kabbalah no nosso Centro de Educação do Bnei Baruch. Bem-vindos, é bom tê-los aqui, parabéns, eu diria. Então, bem-vindos, uma grande boas-vindas a todos, espero que desfrutem a lição, descubram o que realmente a Kabbalah significa e que tenhamos uma ótima temporada. Meu nome é Asaf, comigo está o Mutlu, e a propósito Asaf é A-S-A-F, e Mutlu é M-U-T-L-U. Então esperamos que vocês se acostumem com os nossos nomes e possam pronunciá-los. E essa é a parte mais difícil do curso, o resto é muito fácil. Nós teremos este curso de 10 semanas juntos e, na verdade, divide-se em duas partes, aos domingos e quartas. Às quartas, eu e o Mutlu estaremos aqui, estaremos falando das chaves, dos conceitos básicos da Kabbalah, e chamam-se fundamentos para que você possa acessar corretamente a sabedoria, entender o que ela significa e retirar várias confusões que existem sobre a Kabbalah. E aprender realmente como aplicar essa sabedoria na vida e avançar com ela. E no outro lado do curso, que será os domingos, vocês também receberão conhecimentos sobre conceitos, mas mais especificamente sobre o livro do Zohar, que é o livro mais fundamental e central da Kabbalah. É a fonte de onde vem tudo que se aplica a Kabbalah. Você já deve ter ouvido este nome em alguma pesquisa que você deve ter feito, o livro do Zohar. Vocês aprenderão sobre isso no outro lado deste curso aos domingos. E antes de começar, Mutlu, algumas palavras como fazer perguntas, etc. Então vocês podem ver também uma caixinha do chat na tela de vocês. Vocês podem fazer perguntas, pedimos que sejam referentes aos temas, ao tema que estamos falando, para que possamos nos aprofundar mais no tópico em questão. E não comecemos a sair do foco. Então, façam perguntas, isso torna a lição mais interessante e mais interativa com todos. É um pouco difícil, mais difícil de interagir este tipo de lição, porque é um ambiente virtual, uma conexão virtual, e não é como um seminário, uma palestra ao vivo. E fazer perguntas nos ajuda também para nos conhecermos, porque estaremos juntos nas próximas 10 semanas e possamos conhecer mais. Ok. Então vamos começar. Então vocês chegaram a um curso de Kabbalah. E como vocês vieram para o curso de Kabbalah, vocês ouviram essa palavra Kabbalah, vocês aprenderam um pouquinho sobre ela. Vocês viram que Kabbalah está cheia de mistérios, lendas e confusões, na maioria das vezes. E provavelmente, quando vocês ouviram essa palavra, Kabbalah, desde que vocês ouviram, com isso vem a Madonna, ou certas ideias sobre crenças, religiões, magia, misticismo, todos os tipos de proibições, limitações, de todos os tipos, e tem a ver com judaísmo, ou rituais, ou todo tipo de coisas, em resumo. E é uma boa razão do porquê há tantas confusões e interpretações erradas da Kabbalah. Porque realmente essa sabedoria não começou ontem, ela já existe há milhares de anos, esteve oculta por um bom período de tempo, não muitas pessoas se ocuparam da Kabbalah e entenderam do que ela falava, porque exigia certo nível de preparação, de desenvolvimento, que a pessoa devia ter para entender apropriadamente a sabedoria. Então vamos entrar mais nisso, entender a fonte, a origem dessas confusões.
mas é importante mencionar que eu sei que existem. E para nós, eu pediria que vocês tivessem essa atitude fresca sobre a palavra Kabbalah, sobre o entendimento do que é essa sabedoria e o que ela deve fazer por nós. E eu vou pegar a definição da Kabbalah como o cabalista Yehuda Ashlag coloca, e ele também é chamado de Baal HaSulam, que em hebraico significa o mestre da escada. E é o nome pelo qual o cabalista Yehuda Ashlag é conhecido, porque ele escreveu um comentário deste livro, o Zohar, que a gente falou antes, e este comentário se chama o comentário da escada, o comentário Sulam, porque é um tipo especial de comentário que realmente ensina a pessoa como ascender ao nível, subir ao nível do entendimento e da sensação do Zohar. Isso se chama o comentário Sulam, da escada. Por isso que ele se chama Baal HaSulam, o mestre da escada. Então ele é considerado o cabalista mais reconhecido do século XX. Ele faleceu em 1954 e tudo que nós estudamos no Bnei Baruch vem dele. Ele teve um filho e sucessor, o cabalista Baruch Ashlag, que foi o professor do meu professor e fundador do Centro de Educação do Bnei Baruch e da organização Bnei Baruch, o Dr. Michael Lightman. Então vamos ler do Baal HaSulam e ver como ele define a Kabbalah. E então, Mutlu, diga algumas palavras sobre o livro, com certeza. Amigos, nós vamos usar um livro chamado Kabbalah para Estudantes como referência. É um livro verde. Vocês estão bem-vindos. Infelizmente só em inglês atualmente, amigos, está sendo traduzido para o português, está quase no final. Então vocês podem baixar no site kabbalah.info o livro em inglês. E os principais materiais estão neste livro. Se vocês desejarem fazer o download, também podem comprar também. É um livro importante que todos devem ter. Ok. Então, eu estarei lendo agora da página 21, no nosso livro-texto Kabbalah para Estudantes. É um artigo do Baal HaSulam que se chama A Essência da Sabedoria da Kabbalah. É um artigo muito importante onde ele explica a essência da sabedoria da Kabbalah. E na primeira página ele dá uma definição. Vamos ler juntos e ver do que se trata. É sob o título Em torno do que gira a sabedoria da Kabbalah. O que é a Kabbalah, na verdade? Esta questão é levantada por toda pessoa sensata. Para abordá-la corretamente, vou dar uma definição confiável e duradoura. Agora, definir uma sabedoria que tem milhares de anos realmente busca não só uma camada da realidade, mas toda a realidade, em profundidade. E tem suas dificuldades. E a definição exige uma concentração ideal. Essa sabedoria nada mais é que uma sequência de raízes resultante de um sistema de causa e efeito, segundo regras fixas determinadas, entrelaçadas num objetivo único e elevado, descrito como a revelação de sua divindade às suas criaturas neste mundo. Vamos ler de novo. Essa sabedoria nada mais é que uma sequência de raízes resultante de um sistema de causa e efeito, segundo regras fixas e determinadas, entrelaçadas num objetivo único e elevado, descrito como a revelação de sua divindade às suas criaturas neste mundo. Agora, há muito a ser interpretado nessa definição, mesmo depois dele nos dar essa definição, o que significa essas raízes, o que significa que elas desceram, causa e efeito a gente entende, ou seja, que há certa ordem aqui, que é uma ordem lógica, uma ordem de causa e efeito, causa e consequência, e regras determinadas, a gente entende, significa que essas regras
São ordens, condutas que não mudam e no final servem para levar as criaturas deste mundo ou a criação a uma meta única. E isso tem que ser interpretado também, o que significa divindade, revelação da divindade. Parece difícil e a gente tem que interpretar isso. Então eu vou pegar essa definição e vou lhes dar uma definição mais simples. Numa linguagem moderna, em português, claro, que serve ao nosso propósito. E será assim: a Kabbalah é um método através do qual a pessoa pode conhecer e sentir um nível superior ou mais elevado da realidade. Agora, um método através do qual a pessoa pode conhecer e sentir um nível mais elevado da realidade. Então vamos tentar olhar isso rapidamente. Um método a gente sabe o que significa. Certo tipo de conjunto de ordens, leis, definições através do qual a pessoa chega a certa meta. Tentamos todos os métodos na vida, a gente entende isso. Através do qual a pessoa significa qualquer pessoa, ou seja, que não há diferença de idade, religião, cultura, nacionalidade, mentalidade, língua, sexo, nada. Não há diferença em qualquer pessoa, qualquer uma pode acessar essa sabedoria. Para fazer o quê? Para conhecer e sentir. Todos nós temos a oportunidade, esperamos, de conhecer e sentir algo na nossa vida. Um nível elevado da realidade, esta é a questão. Por quê? Porque quando eu falo um nível superior ou mais elevado da realidade, ou a divindade, ou criador, ou força superior, ou espiritualidade, ou mundo oculto, mundo superior, ou todos os tipos de termos que temos, palavras que temos para isso, nós temos todos os tipos de ideias, de conceitos, de coisas que ouvimos antes, que imaginamos para nós. E simplesmente porque falamos de um nível superior da realidade, ou seja, superior à nossa percepção atual, nosso entendimento atual, nossa sensação e emoção, portanto, se não temos nenhum tipo de definição apropriada como nos relacionar a isso, cada um pode relacionar da sua própria forma. Isso pode ser confuso. Então, o que quer dizer? O que queremos dizer quando falamos em realidade superior ou uma realidade mais um nível superior da realidade? E é isso que a Kabbalah nos traz, que nós sintamos um nível superior da realidade, mais elevado. E o que significa isso? Então, vamos olhar para a nossa situação de uma forma que possamos entender, que conhecemos. Então, todos nós, como seres humanos, temos desejos. Todos os tipos de desejos. E, de forma geral, eles podem ser divididos da seguinte forma. Nós temos desejos por comida, sexo, família e abrigo também, ter um teto sobre a nossa cabeça. E isso pode ser considerado ou chamado de desejos corporais. E também temos desejos por dinheiro, honra, poder e conhecimento. E estes podem ser chamados de desejos sociais. E talvez vocês podem pensar em outros desejos. Por exemplo, se vocês tiverem outras ideias para desejos que vocês acham que não estão incluídos nesses grupos,
desejos corporais ou sociais, talvez acrescentem, e o mútuo pode mencionar o que vocês estão acrescentando e veremos se não estão incluídos nessa lista. Porque realmente estas são as categorias pelas quais podemos entender como cada desejo que temos realmente age. Então, em geral, estes são os nossos desejos na vida. Nós queremos ter algo para comer, temos esse desejo de sexo, de reprodução, queremos um telhado sobre a nossa cabeça para nos manter confortáveis, aquecidos, não muito quente, não muito frio, para termos certeza que teremos coisas para sobreviver. Nesses níveis de desejo que nós temos. E também desfrutar toda essa categoria de desejos sociais, ou seja, desejos de crescer em relação ao ambiente, em relação à sociedade, desejo de adquirir mais propriedade, território, que surge sob a forma do desejo por dinheiro, aí o desejo por outras pessoas, tipo poder e honra, o desejo por conhecimento, conhecer melhor que os outros, conhecer sobre a natureza também, conhecer como as leis da natureza funcionam, para que possamos atrair para a nossa direção, ou usar em nossa vantagem. Em essência, todos os nossos desejos, se nós unirmos todos eles, nós vemos que o que há em comum neles é que a satisfação desses desejos podem ser encontradas ou descobertas na nossa percepção atual, dentro do conhecimento e do entendimento do mundo normal, regular, ou seja, neste mundo. Ou, em outras palavras, nos nossos 5 sentidos, na nossa percepção baseada nos 5 sentidos. Quando falamos da Kabbalah e o nível superior da realidade, falamos de um desejo totalmente diferente que a pessoa tem. E este desejo é algo que na Kabbalah nós referimos como o ponto no coração, ou o ponto no coração da pessoa. E o que significa este desejo? Vamos a outro extrato de um texto do Baruch Sulam. Este é de um artigo chamado Introdução ao Estudo das 10 Sefirot. É outro artigo do Baruch Sulam. Vamos à página 315. 315. E vamos ler do item 2. Está bem no final da página. Então vamos ler esse extrato onde o Baruch Sulam descreve este desejo que estamos falando. Então ele diz o seguinte... Item 2, de novo, página 315, Kabbalah para estudantes. Ele diz, de fato, se apontarmos nosso coração a responder uma única questão, pergunta, bem famosa, estou certo que todas essas perguntas que ele falou no primeiro item, todos os tipos de perguntas que a pessoa faz, se eu devo ou não estudar Kabbalah, o que ela vai me dar em troca, será que eu realmente quero, será que ela fala de mim ou não? Então ele diz o seguinte... Se você apontar o seu coração para responder essa pergunta famosa, estou certo que todas as perguntas e dúvidas desaparecerão do horizonte e que quando você olhar para elas, verá que elas dissiparam-se. E esta pergunta desesperada é uma que todos têm, ou seja, qual é o significado da minha vida? Em outras palavras, esses numerosos anos de nossa vida que são tão caros, ou seja, as numerosas penas e tormentos que sofremos por eles, quem os desfruta? Ou mais precisamente, a quem eu dou prazer? E é realmente verdade que os historiadores
consideraram a exaustão ela e ninguém quis falar em nossa geração nada sequer trazer a mente sobre ela. Realmente, a essência da pergunta continua de pé, tão amarga e veemente como sempre, já que às vezes nos encontra pouco preparados em nossa mente e nos arrasta pelo solo antes de encontrarmos a famosa tática de fluir incessantemente nas correntes da vida como antes, ou como ontem. Então essa pergunta, qual o significado de tudo isso? Qual a razão e o propósito da vida? Para que estamos aqui? Que realidade é essa? Como ela funciona? Existe algo além do nível superficial da realidade ou do nível normal da realidade que vemos? Existe alguém por trás dessa realidade? Há uma força inclusiva? Por que a gente não a vê? Que criador é esse? Existe um criador? Então, se existe, por que ele está oculto? E por que há sofrimento no mundo? E todas essas perguntas, que são perguntas que realmente se dirigem não para qualquer satisfação que este mundo, que é a percepção chamada este mundo, na Kabbalah, que estes 5 sentidos, a percepção baseada nos 5 sentidos que temos no nosso corpo, nada que achamos aqui pode responder essa pergunta. E quando essa pergunta surge na pessoa e ela alcança o ponto onde para de fluir nas correntes da vida como sempre, ela percebe que tem que responder essas perguntas. Então é aí que a Kabbalah está preparada para ela, ou seja, ela está preparada para a Kabbalah. E esta é a única coisa que a Kabbalah autêntica lida. Não vai te ajudar, e desculpe se eu deixe triste você, ou tire a esperança de você, porque a Kabbalah não vai te ajudar a provar melhor a sua comida, ou te ajudar com a sua vida sexual, ou nem como melhorar a sua carreira, o seu negócio, ou receber mais honra, poder, conhecimento, nada deste mundo. Todos esses desejos, eles não têm a ver com o que você faz com a Kabbalah. E você pode continuar a fazer o que quiser com eles, porque a Kabbalah não tem qualquer conexão com qualquer tipo de limitações, jejuns ou alterações. Faça o que quiser com esses desejos, porque não são os desejos que você trabalha, não são eles que você trabalha. A Kabbalah, ela quer pegar esse desejo que você tem agora, que é o ponto no coração, quando ele surge na pessoa pela primeira vez, ou no início, antes de realmente se desenvolver, ele é apenas este pequeno ponto embrionário. Então, o que você faz com a Kabbalah é que, na verdade, você chega a entender, antes de mais nada, que desejo é esse dentro de você, como ele funciona. Você aprende a distingui-lo dos outros desejos, e você entende que não é um desejo por conhecimento, não é um desejo por honra, poder, etc. É um desejo por algo muito específico. É um desejo que já te dirige à fonte da sua existência, à fonte da sua vida. Por isso que surge na forma de perguntas sobre o significado desta vida. E como esta fonte cria o tipo de percepção que vivemos agora e está por trás do tipo de vida que temos e tudo que ocorre na nossa vida, como está por trás ou acima deste nível da vida, nós sentimos isso como perguntas sobre o significado desta vida. Portanto, este tipo de desejo, em relação ao nível superior, que se chama o ponto no coração e que a Kabbalah faz com que você desenvolva esse desejo para que você possa transformá-lo no que chamamos de vaso, ou seja, como um novo órgão sensorial através do qual você pode realmente sentir não somente a pergunta, mas você pode entender e conhecer e sentir um nível superior da realidade, ou nível espiritual da realidade, ou que nos referimos como Criador, ou força superior, que ainda precisamos interpretar. Mas é isso que a Kabbalah fala. É disso.
Em resumo, a definição do Baal Sulam, entender onde estamos nessa imagem e o que a Kabbalah está para nos dar. Então vamos ver algumas perguntas, Mútulo. Não, ainda não temos grandes perguntas. Ok. Nada sobre o tópico. Mas na primeira lição, amigos, é realmente importante distinguir esta definição da espiritualidade. Porque há mais ou menos 3.000 e tantas religiões no mundo e cada uma tem a sua definição de espiritualidade. E na Kabbalah é importante entender que na Kabbalah a espiritualidade é a revelação do Criador. Então isso é uma coisa que sempre temos que ter em mente quando estudamos Kabbalah. Então não é se sentir bem sentindo no topo da montanha ou colher morangos na montanha, mas é entender a causa e a consequência das ações do Criador e entender o pensamento da criação. E na verdade, falando do pensamento da criação, Asaf, Kay, acho que dos Estados Unidos, desculpe, não Kay, Karina de Montana, pergunta, eu não entendi o pensamento da criação. Quem sabe podemos falar disso. Bom, com certeza, porque... Então, vamos falar um pouquinho sobre pensamento da criação e o Criador, ou o pensamento do Criador, o que significa? E como interpretamos isso de forma correta na estrutura cabalística. E quando falamos ou pensamos no Criador, ou Deus, ou divindade, ou esta força superior, digamos que pode começar dessa descrição de alguém que senta lá nas nuvens, provavelmente com uma grande barba branca, provavelmente, e senta lá, e além de desfrutar de si mesmo, também dá punições ou presentes ou coisas boas às pessoas pequenininhas que vivem lá no planeta Terra. E se eles fazem coisas boas, ele dá coisas boas a elas, se elas são boas entre si, ou se são más, fazem coisas ruins, não são meninos bons, então ele se comporta da mesma forma com elas. E obviamente, isso está muito distante de como a Kabbalah interpreta esse termo Criador, porque a Kabbalah explica que o Criador não é nenhum tipo de imagem ou caráter ou algo que é parecido com o ser humano e de forma alguma muda em relação a qualquer coisa que façamos. E quando os cabalistas dizem Criador, querem dizer esta força incondicional, essa força imutável de amor total e incondicional e de doação. Esta força de doação, de dar, de dação. Esta qualidade de doação, a qual une todos os elementos da criação em todos os níveis da natureza, nos níveis inanimado, vegetal, animal e humano. Todos os elementos estão interconectados, interdependentes e integrados num sistema devido a esta força, que une todos eles. E é capaz de fazer isso e realmente cria todos os níveis da criação, porque sua qualidade é uma qualidade de doação. E sua natureza é para criar e doar a esta criação. E enquanto sentimos todos os tipos de coisas deste mundo, na verdade, quando descobrimos esta qualidade que está no princípio da natureza, da vida, que se chama qualidade de doação, ou do amor incondicional, quando descobrimos isso, mesmo na menor das medidas, quando entramos em contato com essa qualidade, nós vemos que é uma força imutável, que sempre sustenta, mantém, guia, depois de criar toda a realidade, toda a criação. E tem um status imutável em relação a essa criação.
E não é que ela muda baseada em qualquer coisa. Nada que oremos ou falemos ou que realmente queiramos mudar. Na verdade, não mudamos nada em relação a esta força. Não podemos mudar nada em relação à força. É a força primordial, inicial, que surge antes dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E em qualquer processo que atravessemos em relação a esta força, ou lei, ou qualidade, que é imutável, qualquer tipo de mudança ou processo que atravessemos em relação a ela, a este conceito do Criador, é uma mudança que atravessamos. E tudo que a Kabbalah nos ensina é como, voltando à pergunta da Karina, é como entender o pensamento desta força. O pensamento dessa força significa como essa força nos afeta. Na nossa linguagem, o que ela quer de nós. Por quê? Se eu estou numa situação onde, na minha realidade, certo? Eu sou uma pessoa deste mundo. E neste mundo, eu vejo todos os tipos de coisas, escuto, toco, todos os sentidos. E eu tenho várias coisas para fazer na vida. Tenho minha família, minha esposa, a carreira, o chefe no trabalho, todos os tipos de coisas que ocorrem no mundo, que eu vejo nas notícias, tenho meus hobbies, todos os tipos de influências. Algumas melhores, outras piores, algumas suaves, outras não, que são desconfortáveis. Então, todas as influências variadas e diferentes. No final, o que eu descubro é que por trás de toda essa experiência que eu atravesso, há, na verdade, esta força única que cria e orquestra tudo que eu atravesso na minha mente e coração. Tudo que eu vejo no meu mundo. E esta força me governa de dentro para fora. E me guia em relação a certo propósito que ela quer me levar. E entender o que é este processo e como esta força age sobre mim neste propósito é o que se chama alcançar ou entender, sentir o pensamento da criação. Portanto, este pensamento não muda. O Criador não muda. Essa força não muda. Esta qualidade de doação incondicional, de amor que existe na realidade, por trás da percepção, ou além da percepção normal que temos, é imutável. Mas, à medida que mudamos, chegamos a descobrir cada vez mais, e todo o processo que aprendemos na Kabbalah, eu vou acrescentar essas palavras aqui, pensamento da criação. Todas essas palavras que estudamos na Kabbalah, desculpe, não as palavras, todos os processos que estudamos na Kabbalah, tudo que aprendemos, tudo que aprenderemos neste curso, é sobre a transformação que você passará. A propósito, esta é uma diferença básica entre todos os tipos de religiões ou métodos religiosos e a Kabbalah. E, de novo, isso, lógico, ou seja, sabendo que a Kabbalah não tem nada a ver com a religião, e não tem realmente, porque aqui é fácil de explicar por quê. Porque a ideia central da religião com relação ao Criador é que temos que orar ao Criador para mudar sua atitude em relação a nós. Ou seja, que oramos para que esta força
mesmo que não seja descrita como esse velhinho de barba branca, que esta força tem que mudar o que faz comigo, eu não estou feliz com o que você faz comigo, estou orando para que você mude, e eu serei melhor em troca, etc. E na Kabbalah, não nos relacionamos com nenhum tipo de relação humana, do tipo humana com o Criador, e vemos que ela é uma lei imutável da natureza. É a lei inclusiva, única da natureza, que inclui todas as camadas de leis e subleis, digamos. E no final é o nível mais elevado destas forças e qualidades da natureza. É a lei inclusiva do universo que descobrimos como ciência. E ciência empírica, a ciência no sentido que, exatamente como no método científico normal, nós fazemos experimentos, ganhamos resultados, obtemos resultados, juntamos, testamos eles, e os cabalistas podem transmitir a outros cabalistas esses resultados e alcançar resultados semelhantes e relatar eles, e baseado nos experimentos, tiramos conclusões que formulamos como leis. Neste sentido, é exatamente como o método científico se aplica à ciência normal. E a diferença é que, neste caso da Kabbalah, tanto o pesquisador e o objeto de pesquisa são o mesmo. Não vamos investigar algo fora de nós. Não vamos tentar investigar algo através dos 5 sentidos e tentar entender como vários níveis da natureza, da nossa percepção física funciona, ou estender a amplitude dos nossos sentidos. Isso é feito já na ciência normal, na física, química, biologia, zoologia, botânica, qualquer que seja. Todas elas pegam certa camada, certo fragmento da realidade e analisam de certa forma através dos 5 sentidos, usando talvez aparelhos, instrumentos que expandem os 5 sentidos, mas não vão além dos 5 sentidos, porque eles são baseados na pessoa observando através dos 5 sentidos. Quando falamos da ciência cabalística, falamos deste desejo superior, mais sutil, que não pode perceber nada no nível dos 5 sentidos. Lembre-se, chama-se ponta no coração. E o que você aprende é como, empiricamente, quais são as coisas que você precisa saber e as coisas que você precisa fazer, aprender, entender e sentir para desenvolver este desejo. Revelá-lo, entender primeiro o que é, onde está dentro de você e como você chega ao ponto onde ele se revela. Então você começa a experimentar o tipo de satisfação que entra nesse desejo, porque não é uma satisfação de comida, sexo, honra, poder, conhecimento. É um novo tipo de satisfação que chamamos realidade espiritual, ou nível superior da realidade, ou o Criador. Em essência é isso que é. Vamos para mais perguntas. Há uma boa pergunta de Joshua da Flórida, também Serina de Montana e Jamie do México fazem perguntas semelhantes. Qual a influência da Kabbalah em nós? O que ela nos beneficia aqui? O que ela nos faz para nos deixar mais felizes? Qual o benefício de estudar Kabbalah? Boa pergunta. Quem fez? Na verdade, Josie da Flórida, Serene de Billings e Jane do México. Ok, a gente juntou as perguntas. Ótimo. Bem, o que ela pode fazer por nós aqui é uma pergunta um pouco diferente do que nos fará feliz. Embora pareça a mesma, eu vou dizer o que ela pode fazer por você. E também como ela influencia a vida deles. Ou como influencia a nossa vida, ok. Se olharmos de novo o desenho que fizemos antes, tentando dividir os desejos, todos os tipos de desejos que temos, vamos concentrar nesses desejos por um segundo. Desejo por sexo, comida, dinheiro, honra, poder e conhecimento. A forma com a qual esses desejos trabalham, que em essência é a forma com a qual a nossa vida trabalha,
Porque tudo que sabemos da vida são esses desejos com os quais podemos satisfazer-nos nos 5 sentidos em nosso mundo, e é isso que você chama aqui, certo? Então, como este mecanismo funciona? Seja o desejo por sexo, comida, poder, conhecimento, etc. Este desejo é como um vaso. E nós sentimos que queremos satisfazê-lo. Então existe a parte do desejo, certo? E a parte do prazer. Mas, de certa forma, cada vez que nós tentamos realmente receber a satisfação para que ela entre no nosso vaso, ou seja, no nosso desejo, receber o prazer que queremos, de certa forma, ela entra, mas foge das nossas mãos, esvai-se entre os dedos, e é tão rápida a satisfação. Então, quando eu realmente tenho fome e quero comer algo, por exemplo, digamos, eu chego em casa tarde do trabalho, eu trabalhei muito, e eu quero simplesmente comer algo, e eu como. A primeira mordida é ótimo, maravilhoso. A segunda mordida ok, a terceira não é tão ruim, a quarta é uma mordida, e a quinta, no final, eu estou esgotado, nem quero olhar mais para essa comida. E a questão é que não simplesmente ocorre com esse desejo do corpo, mas com qualquer tipo de desejo. Quando eu compro um carro novo, ou pega esse exemplo do carro novo, por exemplo, eu trabalhei muito para comprá-lo. Eu tive que talvez investir anos, digamos, juntando dinheiro e realmente trabalhando duro para chegar ao ponto em que no final posso comprar o carro dos meus sonhos. E quer saber? Nas primeiras 2 semanas é incrível e eu digo, uau, tudo valeu a pena. Talvez eu, por exemplo, na minha situação, eu não pude pagar em dinheiro, eu tive que fazer um empréstimo, etc. Mas quer saber? Vale a pena. Nas primeiras 2 semanas é incrível. Você nem tira a cobertura dos bancos, é incrível, é maravilhoso e tudo bem. Até que eu percebo que meu vizinho tem o mesmo modelo e que meu outro vizinho tem um melhor carro ainda, 2 meses depois. Então parece que se dissipa e no final não só dissipa, mas o prazer diminui. E os pagamentos ainda existem, eu tenho que pagá-los, e a mesma ocorre com relação ao financiamento. E da mesma forma, digamos, eu trabalho tanto para chegar ao nível que eu quero, ou ter um status social, ou receber qualquer coisa, aprender algo novo. Cada coisa, cada prazer que extraímos da nossa experiência neste mundo, termina. E não termina simplesmente. Ele foge rapidamente. Até mesmo há pesquisas interessantes sobre esse novo tipo de ciência da felicidade. Eu acho que é isso que se chama. Pesquisas interessantes que que os pesquisadores, na verdade, os psicólogos, sociólogos e economistas desse tipo, eles, na verdade, pesquisam o quanto leva para tipos diferentes de prazeres desaparecerem. Prazeres, por exemplo, para subir no emprego, ou comprar um carro novo, ou comida, etc. E aqui é assim, e eis como funciona. O mecanismo do desejo e do prazer é que age na nossa realidade, na nossa percepção. E o que ocorre é que, no momento em que desfrutamos o prazer o máximo, na verdade é o momento quando pensamos nele, quando queremos, porque tão logo encontramos ele, encontramos o prazer, o que ocorre é que ele neutraliza nosso desejo por ele. Nós como que nos acostumamos ao prazer. Então eu realmente quero algo, eu recebo algo, e daí meu desejo desaparece. Lentamente dissipa. E sem o desejo, sem a necessidade
sem o déficit, se você quiser chamar dessa forma, a deficiência, a carência, o desejo. Sem o desejo por algo, não posso sentir prazer. Não posso sentir saciedade sem ter interesse. Não posso desfrutar fome sem ter comida sem ter fome. Não posso desfrutar um carro sem desejá-lo. Ou seja, não posso querer nada ou desfrutar algo sem desejá-lo. O problema é que quando eu recebo isso, o prazer neutraliza o desejo. Então eu tenho que esvaziar o desejo, aumentar mais uma vez o desejo, daí estou mais vazio. Então eu tenho que perseguir um prazer maior. E isto é cíclico na nossa vida. E ocorre por quê? Porque em todos esses desejos que estamos falando, os desejos corporais e sociais, o prazer sempre neutraliza o desejo, porque eles agem como um positivo e negativo. Exatamente como um positivo e negativo se neutraliza. E é isso que ocorre com nossos desejos normais, materiais. O prazer sempre neutraliza o desejo. Então você está perguntando o que a Kabbalah pode fazer por mim, como pode me fazer feliz, ela pode fazer feliz, e ela serve para isso? Ela deve beneficiar-me? Certo? Esse tipo de perguntas que você fez antes. A Kabbalah te ensina como, a partir do ponto no coração, e ela não fala de mudar seus desejos normais, esse é o nível da percepção que permanece com você desde que você continue com o seu corpo, mas além disso, em paralelo a isso, quando o seu ponto no coração se desenvolve, que é o que a Kabbalah te explica, como fazer, e ela serve para isso, é a ciência sobre este ponto no coração. Os cabalistas são pessoas exatamente como eu e você, Mutlu, que sentiram esse desejo e disseram, quer saber? Eu quero responder essas perguntas. Esta vida é boa, tudo bem, mas deve haver algo além, algo maior, melhor. Como pode ser que eu quero um prazer infinito, mas eu não recebo nesses desejos normais e corporais? Como pode ser que eu quero conhecer tudo, mas ao invés de perseguir as correntes da vida, então os cabalistas querem responder essas perguntas, ter uma solução, e eles recebem a solução, e entenderam o caminho, e escreveram nos seus livros. É isso que significa Kabbalah, e não tem nada a ver com nada mais. E à medida que você desenvolve este ponto no coração, baseado neste método, o que você descobre é que é um novo tipo de desejo, é um tipo de desejo que, como ele não quer simplesmente explorar o prazer, ou a fonte do prazer, quer, na verdade, estar em equivalência com o prazer. Em identificação, em parceria, em troca, em harmonia, em equilíbrio com a fonte do prazer. A fonte que orquestra a nossa vida e nos dá todas as situações variadas que temos na vida e nos criou e nos guia e nos leva a certo propósito. Como este novo desejo dentro de você pergunta sobre a fonte da vida, o que é, onde eu descubro, que tipo de vida é essa, a fonte, qual é o significado da vida, o propósito do que faço aqui, por que estou aqui, como este desejo ele se desenvolve, ele deve estar em harmonia com essa fonte de prazer, ele não mais é oposto a ele, como positivo e negativo, está em equivalência com ele. Portanto, este tipo de prazer que você sente, desta conexão, em aderência a esta força, é um prazer contínuo, porque pode continuar indo dentro do seu vaso. Por favor, mostre o desenho, amigos. Porque o que você faz, você aprende neste novo desejo que você tem, você não mais é oposto com o positivo e negativo à fonte do prazer. E ele pode continuar passando por você. É como que se você recebesse este prazer
e ele continua fluindo num ciclo, num círculo. E isso também, por isso que esta é uma percepção diferente, não é nenhum tipo de satisfação material ou física que conhecemos. É por isso que não é simplesmente... Você não pode simplesmente colocar, por exemplo, uma cordinha vermelha no pulso, ou beber uma água sagrada, benta, ou fazer todo tipo de rituais, ou qualquer coisa com o seu corpo, com as mãos, pernas ou boca. Esta é uma ciência que exige investigação, transformação e algo interno. E através disso, que chamamos de trabalho interno, você desenvolve este novo desejo que você tem, que já surgiu em você, senão você não estaria aqui. E você aprende como desenvolvê-lo em concordância, harmonia com essa lei, que traz satisfação, com essa lei que gera a satisfação. E você aprende como estar em contato e em harmonia com ela. E, portanto, ela te eleva não somente para um sentido de prazer contínuo, não ao sentido de prazer contínuo, que no nosso mundo não existe, tudo que temos no nosso mundo são prazeres que desaparecem, ou prazeres que se dissipam, também te elevam ao nível de conhecimento completo. Não conhecimento limitado e fragmentado que você pode derivar da percepção deste mundo, mas da fonte que vem, de onde vem este mundo. E o contato com esta fonte, você adquire uma satisfação ilimitada e não algo transitório. Então é um conhecimento completo, em oposição a um conhecimento limitado. No nosso mundo sempre temos essas perguntas. Não só o significado da vida, mas deste mundo, da vida, o que é, mas o que também o que haverá no próximo momento. O que vai ocorrer amanhã, onde eu estava antes de estar aqui, talvez. Nós sempre vemos este primeiro fragmento da realidade, que chamamos nossa vida, que é do momento do nascimento até a morte, e nesses 70, 80 anos da vida é só o que vemos e sabemos. Não sabemos nada antes nem depois. Não sabemos no processo também para onde devemos ir, não sabemos o que vai ocorrer. Tudo isso se chama conhecimento limitado. E é isso que temos neste mundo, na nossa percepção atual. Porque há várias coisas que podemos não saber quando nós estamos conectados com a fonte da realidade. Então, este prazer contínuo versus o prazer transitório fugaz e este conhecimento completo em oposição ao conhecimento limitado, ou seja, conhecimento limitado, e também há um sentido de conexão, interconexão, integração com todo o sistema da realidade, com todos os níveis da natureza, que a pessoa começa a sentir à medida que se conecta com a fonte da realidade. Porque conectar-se a essa qualidade significa entender a conexão, alcançar a conexão entre todos os elementos da realidade. Que neste mundo sentimos uma sensação de separação. Estou sozinho, existe eu e o mundo. E estou numa luta por sobrevivência. E como posso ser melhor? Como posso receber algo deste cara, ou daquela coisa, ou daquele sistema? E na espiritualidade o que você descobre é harmonia, interconexão com toda a realidade. Portanto, creio que isso ajuda a entender todas as perguntas que você fizeram sobre se beneficia, o que faz por mim, como se relaciona com a felicidade. Ok. Bom, vocês deu uma explicação tão grande
que já em relação à religião e ao ponto no coração, e cobriu várias perguntas aqui. E como acendemos. Então, uma pergunta que surgiu duas vezes. Uma pessoa disse: nós estudamos isso de forma solitária ou um grupo de estudo? Então as pessoas perguntam de dois ângulos diferentes. Você pode responder isso. E também esse ponto no coração é muito interessante. Alguém perguntou: onde está o ponto no coração? Onde se localiza? Ok. Eu vou responder essa primeiro e depois a outra. Bom, primeiro eu vou te dizer onde não está localizado. Não está em lugar nenhum na sua percepção física. E de novo, a expressão disso é que você não pode satisfazer com nada que você possa receber dessa percepção dos cinco sentidos. Este ponto no coração está no seu interior. É sua internalidade. Está dentro da sua sensação. E isso vai exigir uma explicação sobre a percepção da realidade, para realmente entender, que veremos na próxima semana. Na próxima lição, vamos nos concentrar muito especificamente na percepção da realidade. E lá seremos capazes de detalhar isso. Mas em resumo, eu vou explicar para você isso. O seu corpo não existe na verdade. Este mundo que vemos à nossa volta na verdade, eu não estou falando que ele não existe, digamos, em certo sentido da visão ou num sentido filosófico. Mesmo a ciência hoje, o que a ciência sabe é que, de certa forma, nós criamos uma imagem da realidade no nosso cérebro. E nós vamos tocar nesse assunto na próxima lição mais profundamente. Mas o que a Kabbalah explica, em essência, é que somos um desejo de receber. É isso que é a criação. A única coisa que foi criada. E este desejo forma 4 níveis: inanimado, vegetal, animal e falante, por isso, ou humano, e por isso, na nossa percepção, identificamos esses desejos como objetos físicos, minerais, plantas, animais e pessoas. Mas, na verdade, é um desejo coletivo, único, dividido em várias camadas, quando foi criado. E o ponto no coração digamos, por enquanto, vamos satisfazer com essa explicação por enquanto, até a próxima lição. É a camada mais sutil, mais elevada do seu desejo. Que no momento você só sente uma pitadinha. Qual é o seu desejo por comida? Diga-me. Ou qual é o seu desejo por honra ou poder? Onde ele está? Onde ele está? Você consegue tocá-lo? Você pode mostrar-me como eu te mostro essa caneta? Onde ele está? Certo? É isso que você está perguntando sobre o ponto do coração. Então, o que eu quero te dizer é que nenhum dos seus desejos, na verdade, são físicos. Eles só podem ser percebidos através desta ilusão do mundo físico, ou seja, o nível mais inferior da percepção. E o ponto no coração é o mesmo como os outros. É um desejo, mas é diferente em sua qualidade, na sua natureza, na sua direção. E é mais sutil. Você tem que desenvolvê-lo sozinho. Está dormente, adormecido em você, em todas as pessoas a propósito. Estou partilhando contigo um segredo, elas não sabem. Então vamos desenvolvê-lo e você verá o que ele é exatamente, onde ele está exatamente. A outra pergunta era sobre o quê? Sobre um estudo solitário ou com outros. Ok. Então, de novo. Se estudamos sozinhos ou em grupo? Ou um grupo de pessoas com outros? Sim. É uma boa pergunta. Esta realmente é mais avançada, então não vou responder muito, nem explicar todos os componentes, porque tem a ver com toda a Kabbalah, mas o trabalho interno que a pessoa realiza é algo que só ela pode afetar. Este trabalho interno, por outro lado, é descoberto na sua relação com a realidade. Em todos os níveis da realidade, todas as coisas que ocorrem com ela na vida, que ela sente, entende no seu mundo, e ela aprende como aplicar este trabalho interno, mas o mais importante, em relação aos outros, na verdade. E é por isso que os outros
estudar com os outros, seja virtual ou fisicamente, não importa, é para o trabalho interno. Nós falaremos disso mais tarde. Estudar com outros que partilham o mesmo desejo torna-se uma das coisas mais importantes. Mas exige entender o porquê ou como isso funciona. Portanto, por um lado, sim, sempre ocorre dentro da pessoa, e ninguém pode afetar, ninguém pode fazer o trabalho interno para você, você só pode receber instrumentos, e é isso que vamos dar a vocês, é isso que os cabalistas nos dão em geral. Você só terá que fazer esse trabalho interno por si mesmo. Por outro lado, você faz em relação aos outros que estudam com você. Portanto, assim, é isso. Há uma boa pergunta de Washington DC. Ele pergunta, como você sabe que o Criador tem a ver com doação e nada mais? Onde está a prova? Boa questão. A resposta é, eu não sei, não sabemos. Quem disse que sabemos? E, em geral, você não deve tomar nada que eu falo como certo. E você deve duvidar e dizer, os cabalistas dizem que é doação. Ok, então ele deve ser bom. Não. Onde você vê que o Criador é bom? Eu, na verdade, vejo que o Criador é mau. Se você me perguntar, veja o nosso mundo. Metade do mundo, ou mais do que a metade, está com fome, morrendo de fome, as pessoas estão sofrendo, o mundo está cheio de ladrões, assassinos e corrupção e desespero. E parte da população que tem uma vida melhor tem certeza que a outra metade não tem uma vida boa. E esqueça a sociedade humana. Desastres naturais ocorrem a cada segunda e terça nos últimos anos. O que está ocorrendo aqui? Você quer me dizer que o Criador é bom? Mútuo, os estudantes... Não, acho que eles saem... Mas ótima pergunta. Na verdade, você tocou como o cabalista deve abordar cientificamente. Se o cabalista me diz que o Criador ou a luz, seja o que for, é boa, benévola, mostre-me onde está a bondade, para que possamos tocar isso. É uma boa pergunta, e é exatamente isso, toda a ideia do estudo da Kabbalah. Então temos que, na verdade, cientificamente, construir-nos a partir do ponto no coração para sentir o Criador, para entender o Criador, que se chama o pensamento da criação, e chegar à conclusão, depois de tudo, que, este cara realmente é bom. Então é um belo processo, mas este é todo o estudo da Kabbalah, em resumo, chegar a entender o pensamento da criação, por que e como ele faz dessa forma, para que nós cheguemos a certo estado que se chama o nível superior, ou a percepção superior, o entendimento superior. Então é uma ótima pergunta. E é isso que faremos aqui, exatamente. E a abordagem disso é uma grande abordagem. Eu acrescentarei ainda mais, em acréscimo ao que o Mútuo disse, a abordagem é, eu quero descobrir isso. Não, eu estou feliz com algo que alguém me disse, ou está escrito que o Criador é bom em algum lugar, ponto. Feche o livro e acredite. Não funciona isso. A Kabbalah não é um sistema de crença, é um sistema científico. É um sistema de investigação, de pesquisa, e exige mudanças que você tem que passar. Eu não estou ocultando disso. Os cabalistas não ocultam isso de nós. Uma transformação que você passa, um desenvolvimento, uma expansão da sua percepção, dos seus sentidos, da sua emoção e da imagem da realidade. De ver somente este mundo, você chega a perceber que este mundo é um fragmento, uma camada da realidade que é tão fina e superficial do que realmente passa dentro, que é como uma mistura de forças que são muito maiores e mais significativas da imagem que você vê fora, que este mundo é simplesmente uma manifestação dessas forças, e você começa a entender como estas forças agem, como interagem, como você pode interagir com elas e como finalmente fazem parte deste pensamento da criação, levando ao nível superior da natureza que se chama o Criador.
E você tem que alcançar isso e não acreditar em alguém que te fala. E é isso que os cabalistas te dirigem nos escritos. A isso te dirigem, por isso que é um estudo muito especial. É um estudo, por enquanto, o Criador é bom, quem sabe? Você tem que descobrir isso. Certo. E também o que é de belo na Kabbalah, o Asaf mencionou a transformação interna. Você pode agir a isso, é chegar a um estado mais desenvolvido. Como uma criança se desenvolve na vida, nossa próxima fase de desenvolvimento, como se puder chamar, é entender toda a realidade. Então, é mais do que simplesmente uma transformação. Na verdade, é chegar a entender toda a realidade, chegar a entender toda a nossa vida, da criação de A a Z. Então, basicamente, nós vamos para a escola, nós chegamos à graduação, nos diplomamos, então agora a pessoa pode mergulhar e abordar a si mesma e trabalhar em si mesma, passar por esse desenvolvimento. Então, realmente é um método com os pés no chão. E não é nada irracional que você tem que mergulhar ou entender que você entende que as coisas são realmente causa e consequência. E você entende todas as reações em cadeia que te afetam. E você vê isso no seu dia a dia. E só há uma coisa que você não consegue descobrir na Kabbalah, que no final vai se tornar possível, que é a luz. Nós realmente não entendemos o que é ou como ela age. Você entenderá mais tarde isso, mas tudo o resto é muito lógico, metodológico, empírico, e a pessoa pode aplicar em si mesma. Isso. Essa luz é um conceito que temos que entender. É como eletricidade. A gente vê o fenômeno, as impressões, os resultados, mas não podemos entender agarrar a força. Mas o Mútuo trouxe um exemplo muito bonito. Essa metáfora bonita da criança que cresce, do bebê que cresce. Eu quero acrescentar a isso que, na verdade, se você olhar para essa metáfora, é ótima para a Kabbalah, para o desenvolvimento que falamos na Kabbalah, porque o que ocorre com um bebê que cresce é que ele cresce na sua percepção do seu ambiente, do mundo. Primeiro, tudo que ele sabe é que essa figura chamada mamãe, ela não sabe, a criança não sabe o que é realmente, mas sabe que essa coisa deve cuidar de mim e deve colocar um biquinho na minha boca ou comida na minha boca para que eu esteja bem. Mais tarde a criança entende cada vez mais, à medida que cresce, que há um mundo à sua volta que sempre está lá, e esta é a questão. Nós descobrimos, à medida que nos desenvolvemos na espiritualidade, que há todo um mundo que está à nossa volta, a todo momento. E que para receber o biquinho na boca do bebê, para dar a ele, há toda um conjunto de fábricas, empresas, materiais para criar este bico. E também da mesma forma metafórica, existem forças e camadas cada vez mais profundas ou camadas mais elevadas, cada vez mais elevadas, que finalmente criam a imagem do que vemos agora, como bebês, como crianças. Ótimo, nós temos 5 minutos. Quem sabe, mais uma pergunta. Você quer fazer um resumo? Sim. Eu acho que eu quero... Mais do que resumir, eu vou dar aos estudantes uma visão do que falaremos nesta parte do curso. Como dissemos, às quartas falaremos sobre as chaves, os conceitos básicos da Kabbalah, os fundamentos da Kabbalah. Aos domingos, vocês estudarão a introdução ao livro do Zohar, ou preparação à parte do Zohar, deste curso. E o que estudaremos aqui às quartas. Na próxima lição temos a percepção da realidade, que é uma lição muito importante de ser entendida, e é importante. E eu quero de novo acrescentar ao que o Mútuo disse,
que neste curso os princípios, as leis que você aprende, como que constroem cada um de nós. Então é como uma forma progressiva, passo a passo. Por outro lado, há esta qualidade única do estudo que eu mencionei antes, que você não simplesmente sente, você não preenche as células nervosas, você passa por um processo. Você às vezes nem entende as coisas claramente até que você se desenvolve um pouco mais e elas se tornam mais claras. Ou você entende que não as sente, e daí você desenvolve, você entende também. Então é um processo. Então falaremos sobre o propósito da criação, e exatamente o que é, onde devemos ir, quais são os caminhos pelos quais o propósito da criação nos leva. Falaremos muito sobre nossos desejos, nossas intenções, desejos e intenções, que são coisas totalmente diferentes. Falaremos, explicaremos tempo, espaço, movimento, como isso ocorre em termos da nossa percepção. Falaremos da natureza e da sociedade humana, todos os níveis da natureza e que ocorre na sociedade humana como resultado do desenvolvimento que todos atravessamos de forma coletiva e entendemos, ao ponto em que você entende melhor o mundo à sua volta e por que certas coisas ocorrem no nosso mundo de forma específica. Especificamente no nosso momento, falaremos sobre liberdade de escolha, livre-arbítrio. Será que ele existe? Pergunte-se. Falaremos sobre como entramos em contato com esta força, o Criador. E no final, é isso que é a Kabbalah, e é isso que falamos hoje e o que falaremos durante o curso, em vários níveis e formas. Então eu acho que é isso para hoje. Vamos a alguns anúncios? Com certeza. Então antes de chegar aos anúncios, uma coisa importante. Nós temos uma surpresa. Eu vou dizer no final. A segunda coisa é que vale a pena revisar a lição para ver esse desenvolvimento dos desejos e dos conceitos principais. Como vamos correr para a satisfação. Então, essa será a base para construir tudo a partir do surgimento do pão no coração. Então agora, anúncios. A próxima lição será 26 de junho, que será domingo. Será a introdução ao livro do Zohar, que tem relação com a surpresa que o Asaf está falando. Então, se tiver algum problema, por favor, envie um e-mail para ec@kabbalah.info. Isso em inglês. Em português, na sala virtual existe um link para dúvidas ou perguntas, problemas, nos avise. E vejo que essa janela do chat vai desligar quando acabar. Mas boa notícia, existe um fórum que é o kabbalahforum.info. Vocês podem mandar perguntas. Imaginem, há tantas perguntas, não temos tempo em 1h15 para realmente passar por tudo e responder todas. Então usem o fórum de forma ativa. Também é uma ótima ferramenta para interagir com outras pessoas, como vocês que têm interesse na Kabbalah, e vocês descobrirão que é uma parte boa do estudo, do seu desenvolvimento, interagir com outras pessoas, partilhar os mesmos desejos, com certeza. Uma última coisa, antes de passar a surpresa, a inscrição ainda ocorrerá por mais 2 semanas. Se você tem um amigo que tem interesse, ou uma família interesse, e não se registraram, ainda pode fazer nas próximas 2 semanas. Como você sabe, todas as lições estão arquivadas, então qualquer um pode ir lá e assisti-la de novo. Ótimo. Amigos, então a surpresa. Nós vamos ir embora, mas mantenham a janela aberta, assistam o vídeo, e vocês vão desfrutar ele. É muito legal este vídeo. É como que um vídeo que fizemos sobre o Zohar e o que significa. E tem muita relação com a próxima lição que vocês terão ao domingo. A primeira lição do Zohar, da série do Zohar. Então assistam divirtam-se e até a próxima semana. O melhor para vocês. Obrigado por vir a este curso. E esperamos que continuemos e nos desenvolvemos juntos. Ok?
Obrigado, cuidem-se. Tchau, tchau, amigos. Entrar no Zohar, lição 1. Olá a todos. Bem-vindos ao curso virtual Entrando no Zohar. Estou feliz de ser seu professor desse curso. Esse não é seu curso normal, nem seu livro normal. Se vocês estão aqui é porque pensam, sentam, desejam algo mais da vida. E estão no lugar certo. Se vocês estão começando a sentir certo afastamento entre vocês e outras pessoas, entre vocês e o ambiente, entre vocês e sua família, entre vocês e aquilo que costumava satisfazer vocês, ótimo. Se vocês temem que ninguém tenha uma pista de como lidar com enchentes, furacões, vazamentos de óleo, guerras, ódio e tudo mais, é por isso que estamos aqui. Existe um livro chamado Livro do Esplendor em português. Em hebraico chama-se Sefer HaZohar, com mais de 2000 anos. E preste atenção, foi escrito especificamente para esse momento. Essa é a primeira geração que despertou e percebeu que todo mundo está conectado. Somos um todo único e vivente. Belisquem-se, vocês estão vivos, vocês conseguiram. Vocês são os membros da primeira geração, vocês conseguiram. É hora de abrir este livro e irradiar seu esplendor sobre o sistema que nos conecta e como isso funciona. Não precisaremos de lápis, cadernos, apenas mentes abertas. E para vocês que têm a sorte de terem uma, por favor, abram seu coração. O que é o livro do Zohar? Por que ele é importante para nós agora e como nos ajudará? Vamos direto ao assunto, isso é o que sabemos. Por séculos, o livro do Zohar tem sido considerado o livro mais importante e poderoso do misticismo ocidental, guardando todos os segredos do universo, todos os reinos celestiais, mapeando o mundo dos anjos, demônios, cheio de fábulas fantásticas, com várias referências, histórias estranhas extraídas da Torá, da Bíblia, que ele comenta, colocando um código sutil que, entendido de forma correta, encerra um segredo cheio de vida. Sim, realmente, um trabalho muito misterioso, com certeza, e por ser misterioso, desperta temor em quem tenta comentá-lo ou compreendê-lo. É a primeira conspiração oculta mundial. Uma cabala negra, encerrando instruções de como controlar o mundo, a fonte de poder das sociedades secretas, maçons, judeus, Vaticano, que manipularam estruturas sociais, políticas e econômicas, seduzindo as massas com fantasias bíblicas infantis, a fim de os escravizar para que pudessem continuar com seu estilo de vida real, impedindo-nos de ter acesso ao propósito e sentido da vida. Portanto, para alguns é certas forças místicas e sagradas, além da compreensão que respeitamos e referenciamos. Para outros é força não tão compreendida que deve ser usada para seus próprios benefícios obscuros e profundos. Ambos estão certos, ambos não entenderam que não tem nada a ver com como paramos o nosso cérebro. Não entendemos nada sobre como funciona a natureza das pessoas. Sabemos um pouco sobre física quântica, astrofísica, biologia, geologia, mas qual o nosso lugar nesse sistema, nossos desejos, emoções, conexões, como agimos em relação a isso? Veja suas vidas, veja o mundo. Eu não creio, mas ambos estão corretos que ele contém algo sobre o propósito e significado de nossas vidas que está oculto de nós. Então vamos adiar um pouco todas as nossas suposições e temores e começar a partir daí. Ok, então por que histórias bíblicas? E por que esses escritos foram infundidos nas culturas dos últimos 3.500 anos? A fonte das principais religiões ocidentais. Vocês sabem, todas acham que estão certas porque a maioria das leis e códigos morais do mundo são construídos em torno delas. Por que segui-las não fez um mundo que funcionasse? Ou seja, se realmente não faz sentido para nós e não se alinha com nossa ciência moderna e não funciona como deveria, por que então prende nossa imaginação com a manutenção dessa sensação de correta, de referência de mistério? Porque pensamos que tem a ver com a verdade? Porque tem, mas nós não. Ou seja, tais pressões transcendem e estão ocultas de nós, mas a atual situação da nossa própria nação, que a propósito também está oculta de nós. Olhe para nós, a influência bíblica está tão misturada no nosso mundo, independente de você acreditar, se você acredita em Deus ou não, mas porque seus escritos realmente revestem certa lei geral da realidade, que interage com nossos desejos e pensamentos de certa forma especial. E esta ação recíproca tem construído e operado o nível humano da existência. Sim, é por isso que vemos por todos os lados que nos parece estar sempre fora de nós, mas não está. O Zohar é a verdadeira maravilha, e talvez a maior obra do mundo.
Isto é, ele contém dados precisos de cosmologia, previsões históricas que previram eventos descobertos por milhares de anos. Mas ele também é um trabalho de arte, de gênio, nem ciência, mas um projeto. E a nossa incapacidade de ver o que ele é porque talvez a nossa ideia do que seja um livro não se aplique aqui. Aqui. Até onde sabemos, há uma grande e totalmente imperceptível força que torna os livros cabalísticos de modo algum livros. Eles são, e o Zohar é, a estrutura real da natureza. É um sistema de leis que desce através de uma cadeia de causa e efeito, de uma simples e única lei da natureza, a fim de dirigir esse mundo. Mas os cabalistas, as pessoas que escreveram o Zohar, o comentário da Bíblia, transformaram um livro. Um livro refere-se à capacidade de acessar o mecanismo e o propósito da existência. Um método de como nos transformarmos, de tornar a nossa natureza equilibrada com a natureza secreta da existência. Penetrar isso é começar a se engajar como se virássemos a capa do livro virando totalmente o mundo. Você, eu, o cosmos e a força que conecta todos. Mundos, livros, sem capas. Não há nada fora da história. Agora, quer queiramos ou não, nós temos sido empurrados por forças evolutivas que penetram mundos interdependentes e interconectados. Este é um nível totalmente novo de existência, onde temos que achar uma conexão consciente com as leis secretas da natureza. O Zohar é justamente oposto à nossa intenção dominante. E por que queremos o que queremos? É isso que os cabalistas identificam como corporalidade, nosso mundo, o desejo de querer para mim mesmo. Mas, muito mais do que quero para qualquer outro. É o que chamamos de egoísmo, mas por que há livros espirituais e sagrados? O pensamento onde eles foram construídos é o inverso disso. O desejo de doar incondicionalmente, sem consideração própria. Amor verdadeiro, doação pura. Nós precisamos dessa resposta agora, e ela nos é dada do ponto de vista do que seremos, ao invés do que temos sido. Numa língua antiga e confusa, que na verdade é a expressão de um futuro que não podemos perceber, porque agora, neste momento, não somos nada disso. O que ele tem a nos dar serve para todos. Você não pode simplesmente pular nele e ler. Sua linguagem não vem da mente, nem foi feito para a mente. Foi feito para ser compreendida por um grande desejo e um coração apaixonado. Como o coração de uma criança que descobre pela primeira vez este mundo e quer absorver tudo. Sente forças opostas que a forçam a crescer, sente calor, frio, sente luz, escuridão, prazer e dor. Mas com implacável desejo ela tenta de novo. Ela brinca, imita até alcançar esse equilíbrio, não com o seu intelecto. Ou seja, que mente o bebê usa quando começa a caminhar? Considerando que somos totalmente opostos a isso, não sabemos como funciona, como viver. Precisamos de um método para crescer até esse belo, essa perfeição que parece impossível e que parece impossível o futuro da perfeição. E o Zohar nos coloca em contato com isso. Sim, o Zohar é igual ao sistema de conexão completa e unificada, governada por uma lei simples que engloba tudo, que é oposta à minha natureza, igual a nada exclusivo ou excluído do sistema ou externo a ele, igual a natureza e a vida sem fim, igual a exigir ser mudado pela intenção por trás de cada coisa no sistema, igual a um meio para se tornar idêntico a cada lei governante de amor, igual à criação de um mundo que realmente funcione dentro e fora. Simples, não? Mas não é fácil no início. Exige certa preparação, experimentar novas percepções, desaprender algumas coisas antigas, ver por si mesmo, pouco a pouco, o que se deseja. Isso te leva à atitude correta. Quando você tiver isso, você pode entrar no Zohar. É exatamente isso que essa série de vídeos vai ajudar você a fazer. Não se preocupe, você não precisará do estudo, mas você tem que aprender. A nossa próxima classe será acima do tempo e do espaço. Nos veremos lá se tivermos o desejo. Nos vemos.